Enquanto os irmãos abrem a Bíblia para nós ganharmos tempo, Tiago capítulo 5, versículo 8. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, a meu querido e nobre Ubner, sempre profetizando na minha vida, a essa igreja, ao pastor Cícero por nos confiar nesse momento. E eu tenho certeza que assim como Deus já tem falado no decorrer desse culto, Ele há de continuar falando conosco. Irmãos, vamos ler a partir do versículo 7 de novo. Diz assim a palavra do Senhor. 5, versículo 7, depois nós vamos retornar no versículo 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, ou temporãs e serolho. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Antes de entrar na pregação da palavra, eu gostaria de parabenizar esse grupo pelo seu terceiro congresso. Vocês estão todos bonitos aí de vermelho. Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas para esses times maravilhosos. Deus continue abençoando vocês nesse caminho. Irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade de falar um tema tão importante com a igreja, um tema de extrema importância. Pense comigo, é um tema que vale para crianças, adolescentes, recém-nascidos, adultos, senhores de idade, todos quantos estão vivos e também para os que estão mortos. É um tema válido e tão importante que até mesmo aqueles que já morreram aguardam a vinda do Senhor Jesus. Esse é o tema que nós deveríamos pregar todos os dias. Pregar ligado com o tema da morte do Senhor Jesus, tanto que ensinava na Santa Ceia, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então anuncia duas coisas, a morte e a vinda. As duas coisas que são certas, uma que Ele morreu e outra que Ele virá. E se Ele virá depois de estar morto, só pode ser porque Ele deve ter ressuscitado. E de fato, Ele ressuscitou e Ele voltará a buscar a igreja. Irmãos, a vinda do Senhor é certa. E não é neste ponto da certeza da vinda, que eu acredito que foi pregado hoje de manhã, a respeito da certeza da vinda. Diz que Ele vem, Ele é fiel, Ele é imutável, Ele prometeu, Ele falou diversas vezes que vem, então de fato Ele vem. Vamos assumir que a vinda é certa, amém? Todo mundo crê que Jesus voltará, amém? Amém! Maravilha! Vamos passar para o segundo olhar a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ele vem, e a maior espera que o ser humano pode fazer durante a vida para se encontrar com o Senhor Jesus não é de 2016 anos, é de 100, 115 para quem vive muito bem. Eu e o Ubner conhecemos a irmã Rosalina, vó do Jefferson, que viveu até os 116. Ela esperou a vinda do Senhor até completar 116 anos. Mas chegou um momento onde, a partir daquele instante, ela não esperaria mais nesta vida a vinda do Senhor, já estaria ali definindo qual era o posicionamento dela com relação à vinda do Senhor Jesus. Então, quando olhamos para a história e pensamos, olha, faz 2000 anos que o Senhor Jesus não vem, será que Ele ainda vem? Fique tranquilo, você não vai esperar mais de 150 anos a vinda do Senhor Jesus. Ele virá para você, Ele virá para mim. Agora, se Ele virá, se Ele vier para arrebatar a igreja enquanto estivermos em vida, maravilha, não precisaremos passar pela morte. Mas se Ele não vier até o dia de nós falecermos nesse corpo, teremos que ir para o outro lado. E mesmo assim teremos que ir com a certeza da vinda, porque está escrito que a trombeta soará com o sonido e a voz do arcanjo, e aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E agora, enquanto Ele não vem, o que eu preciso fazer para estar pronto para o dia da vinda? A vinda do Senhor é como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem.
semana retrasada, entrou na minha casa. Eu estava na casa da minha sogra e de repente, não estava no trabalho, recebi um aviso da minha vizinha dizendo: eu quero falar com você muito rápido, Gilberto. E eu, pensando, um pouco preocupado, se alguém deve ter entrado na minha casa. Liguei para a vizinha, conversei com ela por mensagem, depois nós conversamos em voz, e foi explicado: olha, entrou um homem aí ao meio-dia, à luz do dia, o pedreiro acabou de sair da sua casa, o rapaz veio, pulou um muro, entrou, ficou um bom tempo aí dentro da sua casa, nós ficamos super preocupados, pensamos que a sua esposa e sua filha estivessem lá dentro, nós ficamos preocupadíssimos, chamamos a polícia. Dá até a impressão que o rapaz era trabalhador, mas acho que ele precisava de ferramenta, porque ele levou um carro de mão, levou arame, martelo, acho que ele ia fazer algum serviço por aí. A polícia chegou, os camburões desceram a rua, e o rapaz subiu com o carrinho de mão, né? Ô, bom dia. Passou direto, a polícia foi embora. Ele não avisou que ele viria semana passada, ele foi, entrou lá e levou o que ele quis levar. Em paralelo com essa atitude do ladrão que não avisa quando vem, o Senhor Jesus também diz que a vinda do Senhor será como ladrão. E nós devemos estar prontos e preparados para o dia da sua vinda. E o dia da vinda do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser depois que nós passarmos dessa vida. Uma coisa é certa: o dia e a hora ninguém sabe. E outra coisa é certa: aqueles que estiverem preparados para subir vão. Os que não estiverem vão ficar. É por isso que este tema é tão sério. É por isso que este tema é tão importante. E deveria ser todo dia puxado na nossa memória, para que estivéssemos nos preparando para encontrar com o Senhor, exortando um ao outro. Lembrando que exortação não é chicotada, não é chibatada. Exortação significa animar para andar no caminho certo. Não chega de manhã, o primeiro, anda no caminho certo, porque a vinda do Senhor está próxima, logo ele vem. Pastor Jackson, anda no caminho certo, porque logo ele vem. E nesta noite eu quero ser um arauto com a voz de Deus para dizer aqui esta mesma coisa: irmãos, vamos andar no caminho certo, porque ele vem. E o tema é: ele vem. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, queridos, nós vemos aqui no versículo 8, a palavra dizendo o seguinte: sede vós também pacientes. Acima é citado o exemplo do lavrador. Aqui na cidade nós quase não plantamos, mas na roça, quem planta, ou quem já plantou, imagine que você pega uma semente, abre um buraco na terra, coloca a semente, colhe, rega. Irmãos, não adianta eu querer vir no outro dia tentar colher a semente. Não adianta eu vir no outro dia esperar que aquela planta já esteja formada e preparada para dar frutos. É verdade. Ela tem um tempo: uma alface 45 dias, um pé de abacate 10 anos, um pé de limão, sei lá, 5 anos. Há um tempo determinado. Há uma natureza no evento daquele ser, daquele vegetal. A natureza dele dita qual é o tempo de crescimento, qual é o tempo para germinar, qual é o tempo para desenvolver, qual é o tempo para frutificar. A natureza daquela estrutura determina qual é o tempo. E da mesma forma, os eventos que acontecem em todo o universo, o Senhor controla a natureza de todos os acontecimentos, e Ele tem por sua própria conta e ordem o dia declarado para o dia do retorno, do arrebatamento da igreja que espera tão ansiosamente este dia. E aí nós muitas vezes temos por tardia, começamos a pensar: ah, Senhor, está demorando, já faz 2000 anos que o Senhor não vem. E a Bíblia diz: e ainda que alguns acham que Deus está tardando, Deus está sendo longânimo. Longânimo quer dizer, Deus está dando mais uma chance, está suportando as afrontas dos seres humanos, esperando que mais um seja salvo, mais um seja alcançado, mais um seja faça parte desse reino. E aqueles que já estão, Ele não quer perder, porque Ele diz: aquele que virá de maneira nenhuma lançarei fora. Você veio, você está aqui. Então é necessário ter paciência até o dia da vinda. E paciência, meu querido, em outra versão, a versão King James, por exemplo, utiliza o termo perseverança. A capacidade de continuar fazendo com esperança e força. Acordou de manhã,
necessário ter paciência, necessário ter perseverança, necessário que nesses dias tão ruins a gente acorde de manhã, levanta, mesmo com fraqueza, olhando para cima e dizendo: Senhor, ainda que as minhas forças são pequenas, eu vou caminhar olhando para o Senhor e aguardando o dia na sua vida. Mas o que é aguardar com paciência, meu irmão? O que é aguardar com paciência? Quando nós falamos em paciência, normalmente na cabeça nossa vem uma imagem, na minha vem uma imagem do SUS, Sistema Único de Saúde, e as pessoas esperando na fila. Quando fala paciência, muito ligado com paciente. Paciente é quem está exercendo a paciência. E um lugar muito bom para ver o exercício da paciência é na fila do SUS. Minha sogra passa pelo SUS e para fazer um exame de vista leva quanto tempo, esposa? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Tem que esperar. Não adianta forçar. Tem milhares de pessoas na frente e tem que ficar esperando, com paciência. E aí vem o apóstolo Tiago, no capítulo 1, e ele começa a dizer o seguinte: irmãos, tenha grande alegria quando vocês passarem por diversas provações. Aleluia. Irmãos, se nós começamos a pensar bem, muitos de nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, esperamos que a alegria do Espírito Santo, adolescentes, venha encher o nosso coração de tal forma que a gente passe por cima das tribulações sem nem sentir. A gente espera que quando somos cheios do Espírito Santo, saímos daquela vigília gloriosa, nós nos levantamos com tanto poder que amanhã não vai ter prova, porque a prova vai vir e nós vamos passar voando por cima dela como se fosse Superman. Aleluia. Não é? A gente sai do congresso, glória a Deus, Deus encheu minha vida. Esta semana vai ser uma semana de bênção. De fato, o Espírito Santo nos capacita para nós vencermos a tribulação. Aleluia. Porém, o apóstolo Tiago deixa muito claro para dizer o seguinte, cumprindo aquilo que Jesus falou em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Pensa comigo, que Jesus não falou assim: olha, eu acho que vocês talvez tenham aflições. Jesus foi enfático: no mundo tereis aflições. E nós sofremos aflições. Irmãos, aflições de todo tipo. Vocês adolescentes, nós um pouquinho mais adolescentes, com experiência, como disse o Uber, os adolescentes que estão com cabelinho branco, que têm mais experiência ainda, passamos por muitas aflições. Aflições de projetos. Sabe o que é aflição de projeto? Ai meu Deus, queria tanto terminar as provas, sair de férias sem DP, eu queria tanto estar na faculdade, eu queria tanto isso. É aflição de projeto. Aflição de problema. Meu Deus, na minha casa não tem comida, Senhor do céu, olha, eu precisava de uma roupa nova, meu Deus do céu, ó Senhor, eu estou doente, quebrei a perna, Senhor. Aflição de problema. São aflições. Mas uma coisa, Cristo deixa muito certo, ele fala o seguinte: olha o que ele ensina que nós devemos fazer enquanto nós estamos passando pela aflição. Tenha bom ânimo. Aleluia. E o que é bom ânimo? Ânimo vem de alma. Bom ânimo significa posicionar a minha alma para ir para frente. Eu lembro, irmãos, quando eu estava na faculdade e às vezes estava muito aflito, e era uma aflição muito grande no meu coração, e eu lembrava que o apóstolo Paulo dizia assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez nos digo, regozijai-vos. E eu entendia claramente que a alegria não era em mim, não era nas circunstâncias. Se eu esperasse que a circunstância, pastor Cícero, trouxesse a condição para que eu ficasse feliz, eu ia ficar triste, porque eu estava indo para a escola com medo de sapato, não tinha nem dinheiro direito para ir, com uma aprovação terrível. Então eu pegava e fazia o seguinte: eu estou aqui, olha só vocês, o Senhor está aí, em mim mesmo eu estou triste, na minha circunstância eu estou triste, eu vou ficar feliz agora. E eu dava um passo de fé, literalmente, parecia um doido, irmãos, mas isso aqui é um método meu, tá? Eu agora, pela fé, recebo a alegria que está em Deus, e dava um pulo, para mostrar para mim que eu estava tomando a decisão de animar a minha alma para me alegrar em Deus e não em mim mesmo, não em minhas circunstâncias, não naquilo que eu estava passando. E eu quero te dizer que talvez você tenha passado uma semana ruim, talvez você tenha passado situações terríveis na sua vida, talvez a sua vida está normal, e o cristão
simplesmente normal. Você foi chamado para ter uma vida regada pela presença do Espírito Santo, para ter uma vida onde o reino de Deus é estabelecido. Na sua vida e minha vida deve haver uma coisa: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, no meio da aflição, tenha bom ânimo. E agora, irmãos, ser paciente. Aí vem o apóstolo Tiago e começa a explicar: tenha grande alegria quando vocês entrarem no meio da tribulação. Irmãos, é fácil ficar feliz quando no meio da tribulação vem a situação terrível apertar a nossa vida e nós ficamos alegres. Ah, já pensou, irmã? Dá um problema grande lá. Oh, glória, estou com tanta alegria de estar aqui, cheio de prova, que bênção. Dá licença. A sabedoria de Deus é muito interessante e ela é elevadíssima, tanto que nem precisa ser a sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia que o mundo. E quando nós andamos em sincronia com Deus, nós adquirimos um pouco dessa loucura de Deus, que vem da sabedoria dele. E quando você recebe isso, você começa a andar em um modo diferente que as pessoas comuns andam. Você começa a basear a sua vida, os seus sentimentos, naquilo que Deus tem para você. Nesse texto aqui mesmo está dizendo que nós dizemos que é bem-aventurado aqueles que passaram a perseguição e seguiram em frente fazendo a vontade do Senhor no meio da perseguição. Nós dizemos, bem-aventurado é. Nós olhamos para Jó, citou Jó aqui. Ele estava numa prova tão grande, não estava? E ainda assim conseguiu seguir fiel ao Senhor. Teve um ponto que ele chega e diz: ainda que ele me mate, nele confiaria. Ele começa a andar de uma forma que Deus é a fonte de alegria. Bem-aventurança, meus queridos irmãos, não é outra coisa senão ter Deus como a fonte da sua alegria. Quando o Senhor Jesus explica lá no capítulo 6 de Mateus sobre os requisitos daquele que faz parte do reino de Deus, se você olhar estritamente aquilo que Jesus diz, parece um grande fracasso. Chega Jesus e diz para você: olha, bem-aventurados os pobres. E o que é que nós ouvimos aqui fora? Meu Deus, ser pobre é uma miséria, ser pobre. A gente não entende o que o texto quer dizer. E o texto lá quer dizer não só a pobreza financeira, não é isso. O texto é mais profundo. E ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que reconhece que depende absolutamente de Deus. Irmão, se você acorda de manhã e vê que você não consegue fazer as coisas, tenha alegria, receba de Deus, abra o seu coração para receber, porque é exatamente essa postura daquele que serve ao Senhor dentro do reino. Ele acorda de manhã e reconhece que não consegue fazer por ele mesmo, e esse é o canal onde você pode abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo venha com capacidade do alto para mudar a sua vida. Aqueles que acham que podem fazer alguma coisa batem com a cara na parede, mas aqueles que se submetem ao domínio do Espírito Santo, reconhecendo que nada tem, reconhecendo que depende do Espírito Santo, eles serão recompensados com a virtude que vem do alto. E muitos de nós, nesse século XXI, igreja moderna, estamos tentando servir ao Senhor, sabe de que forma? Com estratégias humanas que são bonitas por fora, mas se perdermos a essência de Cristo, se perdermos a essência do Espírito Santo, nós não subiremos naquele dia quando Ele voltar. Ele vem. Eu quero ir. Ele vem. E nós temos que trabalhar as duas faces da moeda. Uma face da moeda é a nossa espiritualidade, nossos sentimentos da espiritualidade. Irmãos, a nossa espiritualidade tem dois lados. Uma é aquela que ataca nossas emoções, é a manifestação do toque de Deus em nosso espírito, e nós nos tornamos pessoas efusivas, choramos, pulamos, gritamos, cantamos, caímos. É um lado tão gostoso, é tão maravilhoso, é gostoso demais pular, e eu gosto, acredito que você também. Mas as igrejas eu quero dizer aqui, sistemas doutrinários modernos com o evangelho dissolvido, trabalham muito esse lado.
Sinta aí o toque de Deus! Oh! Esses dias eu vi, fizeram uma grande mão de plástico dizendo: toque aqui que as mãos do Senhor estão aqui. E eu olho para aqui e falo: meu Deus, querendo tudo que Deus pode fornecer, a alegria de Deus, a bênção de Deus, mas não trabalhando o outro lado da moeda. Qual é o outro lado, irmão, da moeda? Não é o público, não é o chororô de alegria que nós temos, que é tão maravilhoso. É o crescimento do nosso caráter igual ao de Jesus Cristo. Aleluia. E essa parte dói. Essa parte é aquela parte que Jesus vem e diz no capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus continua: muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus olha para ele e fala: eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Ele vem! E sem santificação ninguém verá o Senhor. Esses que foram rejeitados no capítulo 7 de Mateus fizeram grandes coisas, mesmo que tenham sido por Deus. Outros fizeram em nome de Deus, outros induzidos por espírito de erro, viveram uma aparente religiosidade, uma vida exterior dinâmica com curas, milagres, coisas grandiosas, mas não entrarão quando Ele vier. Mas por outro lado, aquele anônimo que simplesmente decidiu colocar como base da vida dele a santidade e o caminhar com Deus, ainda que não teve uma grande expressão exterior, ele andava. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, Aleluia. diz o apóstolo João: se nós estivermos guardando os seus mandamentos, nós teremos firmeza diante dele no dia da sua vida. Aleluia. Não adianta nós termos uma bela aparência de crentes adolescentes. E eu quero vos dizer, meus queridos jovenzinhos, que nos 10 anos que eu passei liderando jovens aproximadamente, eu já vi muita coisa externa, muita coisa com aparência bela de crente, de poder de Deus, mas se no fundo não houver estrutura, uma vida igual à vida do Senhor Jesus Cristo, não poderá entrar no reino dos céus. Aleluia. A paciência é um processo, não é um evento. Paciência, não é para esperar pacientemente? Esperar é pacientemente. A paciência, irmãos, é assim: a caminhada para ir ao céu. Um passo, estou aguardando, buscando a fidelidade. Mais um passo, estou aguardando, continuo fiel. Mais um passo. Porque a jornada do cristão não é para ser, meu querido irmão, uma jornada assíntota, monótona, morna. Talvez você perceba que no seu primeiro ano, segundo ano de crente, foi aquela explosão. Oh glória, eu oro bastante, eu leio a Bíblia, eu faço isso e aquilo, mas depois daquela parada. Já reparou? Você já reparou isso? Muitos de nós naquela parada. Mas a Bíblia nos convida para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. De novo, só para nós gravarmos: para conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Veja bem, não é sobre o Senhor, é para conhecer o Senhor. E a pergunta vem: nós conhecemos o Senhor?
Irmão, meu querido irmão e irmã, quando falamos em conhecer o Senhor, esse conhecer tem um sentido muito mais profundo do que conhecer. Eu conheço o pastor Jackson, saudei ele algumas vezes, conheço, mas esse conhecimento, a amizade, de olhar, é um nível de conhecimento, mas não é esse nível de conhecimento que a Bíblia pede que tenhamos a respeito de Deus. Este conhecer que se fala ali é relacionamento íntimo com. Aleluia. E como é que o crente se relaciona intimamente com Deus? Boa pergunta, não, irmãos? Vamos continuar lá em Mateus capítulo 7, Jesus continua dizendo. Ele prossegue uma outra parábola que fala da mesma coisa. E ele diz: eu compararei o homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras e guarda, ao que colocou a sua casa edificada sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram os ventos, bateram as águas, e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. O próximo ele fala: mas o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E vieram as águas, bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda, porque não tinha alicerce. Uma coisa interessante, quando eu olhava esse texto antes, eu pensava assim: construiu a casa sobre a rocha, eu já imaginava uma grande rocha na casa em cima. Talvez você já tenha pensado assim também. Mas quando vamos para Lucas capítulo 6, versículo 48, essa história muda. Porque lá está escrito: o homem prudente, ele começou a cavar. Ele cavou profundamente até encontrar solo firme, até encontrar rocha. E então começou a edificar a sua casa sobre a rocha. O outro construiu no mesmo lugar. Dá a entender que não fala de outro terreno, mas construiu na superfície sem alicerce. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero ser um atalaia do Senhor, um profeta que prega a palavra dizendo que Ele vem. Jesus vem. E aquele que vai subir é quem cavou, quem colocou a casa firmada sobre a rocha, quem vai com a casa na areia, quando a água do arrebatamento vier, vai ficar. E eu não quero que você fique. Eu não quero que você tenha perdido 10 anos, 20 anos da sua vida, vindo para a igreja, voltando para a sua casa, vestindo roupa de crente, dando a paz do Senhor, e fique naquele dia envergonhado. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero. E é preciso ter amor para dizer que nós estamos errados. Nossa santificação tem sido superficial. A nossa vida tem sido levada por coisas desta natureza tão passageira. Nós somos motivados pela mídia. As tantas persuasões dos comerciais da mídia nos puxam para uma vida tão rápida, nos puxam para uma vida tão viciada em coisas passageiras que não temos tempo mais para Deus. Nós somos bons em projetos, em programas, nós aprendemos a administrar muitas coisas, mas perdemos o reino de Deus de dentro de nós. E quando se perde o reino de Deus dentro de nós, nós não subimos e Ele vem. É tempo de restaurar o reino de Deus dentro das nossas almas. É tempo de voltarmos à santificação e à oração pessoal particular. É tempo de deixarmos as coisas fúteis desse mundo, porque Ele vem. E eu não quero dizer que você tem que deixar de trabalhar. Pelo contrário, você tem muito trabalho a fazer, mas o seu trabalho é buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, quando aqui diz fortalecei o vosso coração, irmãos, vocês já repararam que há dias que o nosso coração está fraco? Irmãos e irmãs, já repararam por isso? Tem dia que o nosso coração está tão fraco que a gente não sabe quem é, não sabe de onde veio, dá uma impressão que a gente está todo perdido. Ai meu Deus, esse dia aqui parece que tem uma nuvem tão intensa em cima da minha cabeça que eu não estou sabendo de mais nada. Já passou por quem aqui já passou por isso? Alguém já passou um dia assim? Ninguém? Glória a Deus, que maravilha, passou? Também já passei. Eu lembro de um dia que eu estava tão confuso, pastor, e orando e buscando a Deus, pregando a palavra do Senhor. Estava tão confuso que eu peguei a minha Bíblia,
Pego um pacote de folheto e falei, já que eu estou doido, eu vou evangelizar. Saí correndo na rua, entrega folheto. E a cabeça muito por ombro. E aquela coisa tão dolorida no meu coração, eu não sentia meu coração forte, firme. Não tinha certeza de que se Jesus voltasse eu subiria. E saí correndo, fui para o meio do mato. Chegando no meio do mato, nessa época eu já era caminho. Salmo 51 na cabeça, irmão. 51, a mãe dele aqui, Salmo 51. Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Meus pecados estão sempre diante de mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu servia a Deus, mas eu me sentia longe dele. Tão longe que eu passava minutos, horas orando, levantava e falava, cadê Deus nesse lugar? Mas dentro de mim, eu entendi que o Senhor dizia assim, continua buscando. E sem expressão de uma alegria, e naquele momento, no ano 2000, Deus estava me ensinando a servir. Pode ser que alguns daqui passem por isso um dia. Servir não pelo que eu sinto dele, mas pelo que ele é. Eu fiquei tão seco, tão vazio, jovens. E Deus abençoando, evangelizando, mas eu pregava, jovens. Tão seco que eu terminava a pregação, falava, pastor, falou, pessoal, não, mas acho que não vou comigo. Fui usado pelo amor de Deus, mas parece que eu estou morto. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. E ele vem, e eu sabendo. E aquela coisa, eu ia dormir, sonhava com arrebatamento, eu ficava. Dormia, acordava, sonhava de novo, eu ficava. Teve uma noite que eu sonhei 3 vezes que o Senhor veio, eu fiquei no meio da igreja. Eu fiquei, vi os irmãos subirem, vi a população se motivando, os crentes que ficaram, começaram a reunir um com o outro, e muitos crentes conhecidos ligando um para o outro, irmãos, vamos nos reunir agora, começar a coletar alimento, que a coisa vai apertar para o nosso lado. E eu acordava desesperado. Senhor, eu não quero ficar, eu não quero ficar. Se com a presença dominante do Espírito Santo a gente passa por tantas aflições, enfrenta tantas batalhas, imagine quando ele deixar de atuar como ele atua agora durante o tempo da tribulação. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foram muitas vezes. E dentro de mim subiu uma sede muito grande de subir. E eu tenho até hoje essa sede. E aí, meus queridos irmãos, um dia eu tinha ido com meu pai ali no centro de Sorocaba, aqui no centro, com medo de ficar se Jesus voltasse. E daqui a pouco meu pai desapareceu. Eu pensei, pastor, naquela época eu tinha uns 16 anos. Falei, fiquei, já era. Procurei pro meu pai, nada. Falei, agora o segundo passo, procurar pelos sinais da vida. Todo mundo já fez isso, né? Crianças recém-nascidas, cadê uma? Pessoas aparentemente crentes, cadê? Não encontrei ninguém. Deus me dando um chequezinho e fala, você vai aprender agora, confia em mim. Meu pai ficou desesperado. Ai, Senhor, e agora? Meu pai sumiu, eu fiquei. Ai. E começou a vir tudo na minha cabeça, não podia ficar. Mas dentro de mim, o Espírito Santo bradou assim, se eu tivesse já arrebatado a igreja, você teria ido. E foi aí que eu comecei a compreender o que significa o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. E nós todos precisamos deste testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus, porque é o próprio Espírito que nos encaminhará para encontrar com Jesus Cristo. E a pergunta é: você tem percebido o testemunho do Espírito Santo dentro de você, de que você é um filho de Deus? Maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Poderoso, Senhor. Você sente que você é um filho de Deus? Aleluia, Jesus. Tem uma boa dica para você, irmão? Não me responda. Quem aqui tem certeza da salvação? Não me responda. Só para você pensar. A Bíblia diz que em esperança somos salvos. Nós esperamos na misericórdia do Senhor. Nós depositamos nosso crédito na graça dele. Ficamos falando, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor voltar, eu vou pela tua graça. Aleluia.
É o que a gente faz com os nossos pecados, irmãos? Quando fala em guardar o coração aqui, a Bíblia vem colocando a seguinte coisa: porque Ele vem, nós precisamos, primeiro, recapitulando o versículo, ter paciência. Como é que você adquire paciência? O apóstolo Tiago explica muito bem que a paciência ela é adquirida no meio das tribulações. Por isso ele fala: tenha alegria quando você passar por tribulação. Jovem, tenha alegria quando você passar por alguma tribulação, porque isso vai produzir paciência. E a paciência ela vai produzir a experiência. E aí o apóstolo Tiago traz uma coisa muito mais interessante, dizendo assim: que a tribulação é a oportunidade de você ser completo sem faltar coisa nenhuma. Já tinha olhado para a tribulação desse jeito? Quem é que tinha olhado assim, não? A tribulação é o lugar ou a situação onde a sua paciência pode exercer uma obra completa para que você seja completo sem faltar coisa alguma. Não é à toa que Paulo começa a dizer: eu tenho alegria nas tribulações. Que livro, pastor? Chegava a ter alegria nas tribulações? Quem tem alegria nas tribulações aqui, irmão? É difícil, viu? Fiquei desempregado hoje. Ô glória! Estou desempregado hoje. É a tribulação. Então é motivo de eu aprender alguma coisa. Vou fazer curso então, pastor. Já que eu estou desempregado, tenho tempo, tenho 5 meses de fundo de garantia. Bora estudar esses 5 meses então, que daqui 5 meses, quando passar essa tribulação, já terei mais uma capacidade, mais uma habilidade desenvolvida. Se você olhar para a tribulação como sendo a oportunidade para o seu desenvolvimento, cada dia mais você estará mais próximo e mais pronto para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, guardar o seu coração, Jesus vem explicando muito bem para fortalecer o coração. Paulo explica em Efésios capítulo 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Quem está pronto aqui para passar uma tribulação? Mesmo os que estão, irmãos, vai dizer que não estão. E eu também, se me sentisse pronto, ia ficar bem quietinho. Eu sei lá passar em tribulação. Um dia eu vi o pastor comentando, perguntaram para ele: pastor, o senhor passa por muita luta? E o pastor, muito sábio, falou: eu não sou nem doido. É elas que passam por mim. Você acha que eu vou ficar passando em luta? Eu estou seguindo para o céu. Elas que estão passando por mim. Ele vem. E nós precisamos estar prontos. A fortaleza espiritual. Adolescentes queridos, andem com Deus. Andar com Deus não é muito difícil, porque não é por nossa força que nós andamos com Deus. Lutar contra o pecado também. Quem aqui já lutou contra o pecado? Não me responda, por favor. Eu já lutei luta até hoje contra os meus pecados. Lutar contra o pecado não é uma batalha que nós temos que fazer com nossas próprias forças. Se eu tentar lutar com a minha própria força contra o pecado, eu perco. Porque quando eu coloco a minha força, a minha natureza é muito parecida com a natureza do pecado. Eu dou força para o pecado. Mas quando eu entendo que a minha natureza não pode vencer o pecado por ela mesma, e faço o seguinte: pecado você está perturbando, não é? Vamos colocar um pecado simples aqui, não. Normal de adolescente, hein? Ah, eu não vou arrumar o meu quarto não. Minha mãe mandou, mas eu não vou arrumar nada. Vou deixar tudo bagunçado porque eu sou eu. É o meu reino. Aí a mamãe pede: José, arruma o seu quarto. E aí vem aquela natureza: quem manda aqui no meu quarto sou eu. Da porta para fora a senhora manda, mas aqui, ó, aqui dentro quem manda sou eu. Eu deixo do jeito que eu quiser. Natural, irmão. Deixa eu contar assim. Eu lembro que eu escutei com a minha mãe quando eu tinha 14, 13, 12. Depois eu pedi perdão para ela, graças a Deus, né? Cheguei lá: mãe, me perdoe todas as vezes que eu discuti com a senhora, que eu fiquei bravo, que eu falei mal da senhora por trás dos meus dentes. Daí você pensa que você consegue, se chega um dia e fala assim: eu entendi que o pregador disse que não devo fazer isso. Daí se você chega na sua casa e dizer: a partir de hoje eu não farei mais isso. você acha que você vai conseguir? No outro dia sua mãe vai falar assim: ó, eu vejo que na segunda-feira aqui. Não. Nossa natureza não vence o pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8: se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do pecado, vivereis. Para vencer o seu pecado, o meu pecado, e todos nós batalhamos contra o pecado.
E se dissermos que não temos pecado, somos verdadeiros mentirosos, diz o apóstolo João. A melhor forma de lutar contra o seu pecado não é batendo de frente com ele diretamente. Você pega e vai para os pés de Jesus e fala: Senhor Jesus, transforma a minha natureza para eu vencer o pecado. E o poder do Senhor Jesus virá sobre você. Você vai vencer todo o pecado, fortalecer o seu coração e está prontinho para o dia da vida. Mas tem que orar. Tem que comer pão. E a sua Bíblia na tua casa lá. Sede, pois, pacientes. Aí você mastiga. Como é que você mastiga a Bíblia? Pega um pedacinho, hein? Vamos assim, eu vou ensinar na prática agora, adolescentes, como é que você mastiga o pão do céu, hein? Sede, pois, irmãos, pacientes. Você pegou um pedacinho. Agora você mastiga. Como é pão do céu, é espiritual, não é físico? Você vai mastigar com a sua mente. Sede, pois, pacientes. Sede, pois, pacientes. O que quer dizer sede, pois, pacientes? Sede, pois, pacientes. E você vai começar a buscar o que aquilo significa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E daí você passa aquele dia inteiro comendo aquele salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vem. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarem em pé, eu sou o pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar com você. Se Jesus voltasse hoje, agora, dentro de 10 segundos, como nós estaríamos por dia da vida dele? Imagina. Feche seus olhos, irmãos. Nós vamos orar. Mas imagine que o Senhor Jesus voltasse agora em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Imagina uma contagem regressiva. Jesus volta. 3, 2, 1. E ele vem. Você estaria pronto para subir? Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, a tua palavra foi pregada e nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados agora. Passa o sangue de Jesus sobre nós, Pai. Pai, fortalece os corações que estão desanimados e aqueles que estão com a mente correndo para um lado e para outro, Pai. Eu peço que o Senhor fixamente pegue em Ti, não só aqui, mas na tarefa diária, aos pastores, obreiros, pregadores, cantores, que anunciemos mais a sua vinda e um processo de preparação para estarmos prontos para ir contigo. Maranata. Aleluia, Jesus. Maranata. Aleluia. Ora bem, Senhor Jesus. Aqueles que aguardam a vinda do Senhor, pode adorar o Senhor. Gostaria de perguntar se alguém que não se entregou a Jesus Cristo